A maternidade e o encontro com a própria sombra. O resgate do relacionamento entre mães e filhos. Por Laura Gutman. Editora best-seller. Canal Le Conde. Tradução de Luiz Carlos Cabral e Mariana Laura Corolum. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram um livro. É uma belíssima edição. Assim como, caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, gerem engajamento no canal. Assim o YouTube disseminará esse conteúdo para mais pessoas, possibilitando que esse conhecimento chegue mais longe e meu trabalho também seja ampliado. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Capítulo 4. Transformar-se em puérpera. Preparação para a maternidade, ao encontro da própria sombra, a relação amorosa no pós-parto, a doula, apoio e companhia, e feminilizar a sexualidade durante o pós-parto. Preparação para a maternidade, ao encontro da própria sombra. As mulheres se dão o luxo de ficar tentadas com uma ingenuidade absoluta durante a gravidez. Há uma tendência social de apresentar as grávidas embelezadas com o ventre à mostra, observando reclusas o mundo a partir do próprio umbigo, infantilizadas e cercadas de pensamentos supérfluos, folheando revistas românticas ou de conselhos úteis. Sempre chamou minha atenção um estado de aparente embriaguez no qual as mulheres nadam durante a doce espera. Tentei, ao longo dos anos, dar informações sobre o pós-parto e a natureza da fusão emocional a mulheres que atravessam o último período de gravidez, acreditando que, perto do parto, estariam dispostas a se conectar com os aspectos recônditos da alma. No entanto, a tendência cultural consegue congelá-las nessa fantasia, um espaço no qual se vive de camisola, cercada de flores de papel, achando que logo estarão brincando de boneca. Não estão dispostas a se preparar para encontrar a própria sombra, que, indefectivelmente, aproveitará o parto para entrar na festa sem ser convidada. Preparam-se para o parto nesse estado infantil, acreditando em qualquer coisa que lhes digam, assustando-se e fazendo de conta que a gravidez durará uma eternidade.
Deleitam-se com o prazer de estarem redondas, transformam-se em meninas e com elas fazem ouvidos moucos às propostas de se fundir com a sua alma sábia e ficarem em condições emocionais de se tornarem mães com maturidade e responsabilidade. Dependendo da preparação para o parto que escolheram, entendo como preparação aquela que permite uma verdadeira procura da consciência interior e do conhecimento das capacidades intrínsecas de cada uma. Dependendo da preparação, terão uma experiência de parto mais ou menos harmônica, com mais ou menos acompanhamento e apoio, de acordo com o que procuram, se é que procuram algo em particular. Ora, sem uma interrogação profunda, não há escolha verdadeira. E nesse não escolher, preferem imaginar ilusoriamente qualquer coisa, em vez de organizar no aqui e agora um parto harmonioso, respeitador, com envolvimento e responsável. Quando temem entrar no mundo adulto e dão à luz em um estado infantil, o bebê real tem pouco a ver com o bebê imaginado, sonhado e fantasiado a partir do conto de fadas que vêm contando a si mesmas desde pequenas. É um bebê que chora sem parar, suja as fraldas, não adere ao peito, é muito magro, muito comprido ou muito largo, não se conecta, é excessivamente inquieto, não permite que a mãe fique bem diante das visitas ou não a deixe em paz, ou ainda, não se parece com ninguém. É menino quando se queria uma menina, ou vice-versa. Nasceu antes ou depois do previsto, foi cesariana quando o esperado era um parto natural, não engorda ou não se acalma, não dorme ou é nervoso. Seja como for, é diferente do que se esperava. É profundamente desconhecido. Um recém-nascido é isso, a manifestação organizada da sombra da própria mãe, ou seja, de tudo o que ela rejeita, desconhece ou dói em seu profundíssimo ser essencial. Acontece um choque brutal entre o estado de embelezamento da barriga e a apologia da gravidez entre tules e rendas, e o ser real de carne e osso que não para de chorar. A maioria das mães se queixa porque ninguém lhes contou como era realmente a criação de um bebê, e elas tiveram de aprender literalmente se expondo. É verdade que a experiência é individual, mas nesses tempos em que abundam as ideias de preparação para o parto, chama a minha atenção o fato de que as mulheres continuem chegando muito desvalidas ao momento de assumir a maternidade. As respostas estão na biografia humana de cada mulher, ou seja, na necessidade histórica de organizar fantasias para não se conectar com a sua realidade infantil, carregada de solidão, abuso, dor, abandono ou pobreza. Quem decide criar uma realidade feliz para não sofrer, do mesmo modo vai encarar a experiência do parto. O problema é que logo o bebê de carne e osso é real e não é possível devolvê-lo. Nesse momento, o castelo de cartas cai e não temos outra solução a não ser encarar a realidade tal como ela é. Por fim, a sombra sempre aparece. Há preparações que tratam apenas do aspecto físico. Outras dão algumas informações genéricas sobre dilatação, puxo e expulsão, além de noções sobre puericultura e lactação. Por outro lado, os profissionais que trabalham com seriedade orientando a preparação no sentido de um encontro sólido com a própria sombra, em circunstâncias muito diversas devido ao surgimento do filho, costumam deparar com aqueles estados infantis em que as mulheres são protegidas para não saber, não se inteirar, não se complicar mais do que é o conveniente. Os profissionais que trabalham a favor das aptidões das mulheres para a maternidade se veem diante da encruzilhada de oferecer o que cada uma aparentemente quer, ou então insistir em aproveitar a oportunidade para conhecer de antemão os riscos do processo de desestruturação emocional que acontecerá depois do parto. Ou seja, para lidar de maneira adulta com o que as mulheres têm de aprender com elas mesmas a respeito do que ainda não se manifestou, pois a criança não nasceu. Os longos 9 meses permitem que nos preparemos para a ruptura do corpo físico e a quebra da alma.
Essa crise será aproveitada na medida em que estejamos dispostas a olhar as partes escuras ou temidas do nosso eu sou. E essa tarefa pertence à mulher adulta, à mulher terra, à mulher sangue, à mulher pássaro. Não consegue realizá-la a menina que vive em nós, não, temerosa de conhecer o mundo interno, desamparada e sozinha. Creio que este é o tipo de preparação para a maternidade de que as mulheres ativas estão em condições de almejar. Poder se amparar em outras mulheres, sábias e experientes, que estejam dispostas a guiá-las e a cuidar delas nesse processo de botão frágil que se transforma em flor. Uma flor bela e altiva, que conhece as leis da natureza e, acima de tudo, as emoções femininas. A criança que está para nascer nos dá a possibilidade de ingressar no mundo adulto, mas a decisão de fazê-lo é pessoal. Neste sentido, ser cúmplice da ingenuidade em que a mulher grávida navega é uma decisão profissional. A relação amorosa é no pós-parto. Os primeiros 40 dias depois do parto são chamados vulgarmente de pós-parto. Suponham que isso deriva de costumes antigos, em época em que a parturiente ficava em quarentena, zelada por mulheres experientes e sem a obrigação de manter relações sexuais. Nas sociedades em que as mulheres se encarregavam comunitariamente da criação das crianças, enquanto os homens se ocupavam exclusivamente da procura de alimentos, o puerpério, ou pós-parto, funcionava como um tempo de repouso e de atenção exclusiva ao recém-nascido. Nossa realidade social é outra. Vivemos em famílias nucleares, em apartamentos pequenos, às vezes afastados de nossas famílias primárias, e em cidades nas quais não é tão fácil encontrar algo semelhante a uma comunidade de mulheres que ajudam nas tarefas domésticas e constroem uma rede invisível de apoio. Todas as puérperas precisam dessa rede para não desmoronar diante das feridas físicas e emocionais deixadas pelo parto. Além do mais, 40 dias é muito pouco para nos recuperarmos dentro de nosso esquema social, porque ninguém defende as necessidades impostergáveis da dia de mãe-bebê. Não há uma comunidade feminina que cuide de nós, e a maioria das mulheres são obrigadas a voltar precocemente ao trabalho. O panorama é desalentador para as mulheres modernas e urbanas. Embora pensemos que isso faz parte da liberação feminina, creio que se trata de uma armadilha. Não há uma escolha verdadeira. Quase ninguém está em condições de decidir quanto tempo precisa ficar com o bebê e qual é o momento adequado para cada uma de voltar à vida profissional. Cada mulher está muito sozinha em sua situação. A desestruturação emocional causada pelo nascimento do filho, a falta de uma rede social, o homem como único interlocutor e os imperativos sociais que manipulam os fios das decisões pessoais e familiares. Esta é uma realidade com a qual deparam os profissionais ao abordar uma mulher puérpera, desarmada. O aparente rompimento do vínculo de casal, os desacordos familiares, a solidão, a falta de referências, o distanciamento afetivo das pessoas que acreditávamos serem as mais próximas e um bebê que chora sem parar. Dentro deste esquema, os profissionais podem oferecer informações realistas a respeito das surpresas apresentadas pelo puerpério a homens e mulheres. Devem difundir com maior exatidão possível o conceito sobre a natureza da fusão emocional entre mãe e recém-nascido, sobre as necessidades específicas de uma mulher puérpera, sobre os cuidados indispensáveis que precisa receber. Dessa maneira, cada casal poderá determinar se está em condições de gerar o cuidado necessário ou se é preciso procurar apoios complementares, substitutos da comunidade de mulheres das sociedades mais solidárias, fora do núcleo familiar. Para isso, além de abordar a totalidade da biografia humana da mulher convertida em puérpera, também é preciso perguntar sobre os procedimentos mais banais, porque é justamente ali, no espaço doméstico, que as mulheres costumam se desesperar diante da impossibilidade de cuidar da criança quando outro filho exige atenção. A comida queima no forno, o telefone toca e vem a vontade de fazer xixi. Elas ficam sozinhas o dia todo, desmanchando-se e tentando encontrar no espelho aquela mulher que recordam ter sido.
Há uma infinidade de recursos práticos que podem ser indicados e avaliados em sua justa medida por um profissional que mereça a confiança do casal. A ideia principal é de que uma mulher puérpera não deve ficar sozinha durante muito tempo. Precisa de assistência, de companhia e da disponibilidade de outra pessoa que não interfira nem abuse de sua autoridade, que não a julgue nem se intrometa, mas que esteja presente, que se encarregue das tarefas delegáveis, cuidar dos filhos maiores, limpar, cozinhar, lavar roupa, arrumar a casa, etc., e tem a capacidade de atender às necessidades sutis de uma mãe com um bebê nos braços. Dentro da nossa estrutura social, acreditamos que cabe delegar essas obrigações ao homem, pressupondo que, assim, ele se transformará em um pai moderno. No entanto, não é essa a tarefa primordial que torna o funcionamento familiar equilibrado. A esposa pede ao marido algo que ele não sabe, não conhece e não compreende, e que, na maioria dos casos, não faz parte dos acordos do casal. Por sua vez, o marido, infantil e necessitado, exige da mulher que tenha mais disponibilidade para recebê-lo à noite com alegria e carinho, no formato de disponibilidade genital, já que a aproximação sexual fazia parte dos acordos prévios. A realidade é que a presença da criança faz vir à tona os desencontros que já existiam. Também é verdade que uma mãe e um pai não são suficientes para criar um filho. Esta ideia pode parecer extravagante, mas creio que somos desenhados para viver em comunidade, como a maioria dos mamíferos. O que fazer? Em primeiro lugar, ver que existem opções. Os profissionais podem orientar fazendo perguntas até que os nomes de algumas pessoas próximas que possam passar a apoiar a mulher puérpera apareçam no rol das possibilidades. Se a situação econômica da família permitir, podem sugerir que contratem alguém, uma empregada doméstica ou uma babysitter, uma babá, que lhes permita delegar algumas tarefas, que possa ficar com o bebê nos braços enquanto a mãe come, toma banho ou sai para dar uma volta, ou mesmo para simplesmente lhe fazer companhia. Às vezes, essa função pode ser exercida por um parente, um núcleo de amigas organizadas, uma rede de vizinhas. Mas quero destacar que toda mulher puérpera precisa de apoio efetivo, afetivo, e que isto é uma prioridade, e não um luxo. Depois de compreendermos que as necessidades básicas de uma mãe puérpera precisam ser atendidas, poderemos pretender que se amplie sua capacidade de se relacionar com o homem. Ou seja, precisamos disponibilizar recursos que permitam ao casal se aliviar concretamente das obrigações cotidianas, de modo que, até mesmo com um bebê no meio, ambos tenham tempo de dizer um ao outro o que está acontecendo com eles e possuam disponibilidade física e emocional para se amar. Todos os profissionais que trabalham com famílias sabem que os casais atravessam esses períodos como se fossem naufrágios em que poucos se salvam. E em parte é assim porque não contamos com recursos emocionais nem sociais que facilitem a criação dos filhos. Estamos demasiadamente sozinhos. Temos famílias muito pequenas. Precisamos inventar outros modelos solidários para que o pós-parto não seja um suplício, mas um período de sabedoria celestial. É um desafio para homens, mulheres e profissionais interessados nas problemáticas humanas. A doula, apoio e companhia. Doula é uma palavra que começou a ser usada nos Estados Unidos e depois na Europa nos anos 70. Alguns asseguram que provém do hindu, outros insistem que vem do grego. Em todo caso, se denominam doulas as mulheres experientes que dão apoio emocional às parturientes durante os trabalhos de parto e depois se instalam na casa da mulher que deu à luz no período de puerpério para acompanhá-la, instruí-la em sua nova tarefa de ser mãe e apoiá-la afetivamente. As doulas conhecem puericultura, enfermagem
e funcionam como grandes mães das jovens e inexperientes mães. Nos Estados Unidos, esta doce palavra foi adotada, pronuncia-se doula, e proliferam as escolas de formação para doulas. Na Inglaterra e na Espanha, essas escolas também têm muito sucesso. A maioria das doulas se prepara para acompanhar processos de parto. Do meu ponto de vista, uma doula tem que se formar também na construção da biografia humana, ou em algum outro sistema que permita abordar a totalidade do fio de uma vida, para compreender o que se manifesta em um momento tão doloroso e sangrento como o puerpério, para assim poder acompanhar e vislumbrar aquilo que a mãe recém-parida intui, mas não consegue organizar de seu eu. O trabalho da doula é cada vez mais necessário em nossa sociedade, já que as mães se veem sozinhas, infantilizadas e às vezes sem referências internas ou externas para sentir que é possível chegar ao final do dia. Muitas mães experimentam uma confusão e um esgotamento emocional tão grandes que permanecer em pé até a volta do esposo ou do seu trabalho se transforma em um desafio terrível. Pessoalmente, decidi aceitar o desafio de profissionalizar mulheres que desejem ser doulas para dar assistência emocional e espiritual às puérperas. E ao mesmo tempo criar uma consciência coletiva feminina para que as mulheres se deem conta de que a ajuda concreta, a assistência e o acompanhamento efetivo durante o puerpério não são um luxo, e sim, pelo contrário, uma prioridade que todas as mulheres devem ter a seu alcance. A criança recém-nascida depende do equilíbrio emocional da mãe. De fato, as mulheres construíram, ao longo da história, uma rede de apoios possíveis que lhes garantiu a sustentação necessária para criar seus filhos. A doula deve estar em condições de dar assistência doméstica à mulher puérpera. Precisa se adaptar às jornadas prolongadas e estar emocionalmente disponível para entrar em contato com a frequência sutil da mãe recente. A doula deve atender prioritariamente o mundo interno da mãe, que vai explorar sem ter parâmetros conhecidos e, além do mais, organizar e colaborar no mundo externo que se torna caótico. Seu papel é, acima de tudo, oferecer suporte, apoio, atenção, proteção e solidariedade. Deve valorizar todas as sensações e levar em consideração a história pessoal de cada mãe, a experiência do parto, a realidade familiar e social, o nível do desenvolvimento pessoal, a história com sua própria mãe, o vínculo com filhos já nascidos e o conjunto de desejos, dificuldades e sonhos, para que cada mãe, graças à ajuda da doula, fique em melhores condições de amparar e amar a criança recém-nascida. As mulheres deveriam aprender a se imaginar como rainhas, mesmo quando, de modo ambivalente, achem que é uma ajuda excessiva qualquer apoio que não seja absolutamente necessário para salvá-la de um nocaute. Por que esperar que nossas forças cheguem ao limite? Deveríamos poder requisitar uma doula na clínica ou no hospital logo depois do parto, ou ao voltar para casa. Quando o homem retorna de seu trabalho e um pânico surdo e impronunciável começa a crescer. Quando surge o medo ou a sensação de perigo. Quando o bebê chora e não conseguimos acalmá-lo, ou temos a sensação de que não somos capazes de dar conta de tão desafiadora façanha. Quando os seios sangram ou doem, ou se transformam em uma luta perdida. Quando apenas temos necessidade de chorar e chorar e chorar. Quando o bebê está irritado, ou nós mesmas estamos irritadas e desconectadas. Quando a solidão invade tudo. Quando é impossível conseguir se vestir ou sair de casa. Quando não sabemos a quem perguntar ou desconfiamos dos conselhos. Quando a casa está cheia de visitas e achamos que vamos afundar em um abismo incomensurável. Quando a culpa e o desconcerto nos levam a supor que estamos fazendo tudo ao contrário. Então, uma doula a domicílio, por favor. Agora.
É muito importante insistir que a doula deve atender e dar assistência à mãe puérpera e não à criança. Toda mulher bem apoiada, afetivamente compreendida e ouvida com solidariedade, terá boas condições de tomar conta do bebê. Com frequência, tudo é feito ao contrário. Diante de tristezas não muito definidas, cansaços previsíveis, depressões pós-partos e outras ervas daninhas, retiramos o bebê dos braços da mãe e a deixamos sozinha. No entanto, as mães não devem nem podem estar sós. Também não há motivos para tirar o bebê delas, já que se converteram em mãe-bebê, ou seja, ainda que não saibamos conscientemente, só a presença constante de seu bebê a reabilita emocionalmente. A doula não interfere na díade, ao contrário, torna-a possível, a protege e embala os dois. Para se transformar em doula, é imprescindível trabalhar a própria biografia humana, compreender nossas zonas escuras e separar nossas vivências das da mãe que estamos assistindo. Também deve ter grande capacidade de ouvir e extrema generosidade, pois ela está a serviço de cada mãe e de seu mundo emocional particular. Não defende nenhuma ideia preconcebida, nem dá conselhos. Oferece apenas uma visão fresca da gestão dos vínculos familiares. A doula tem um corpo disposto, tem tempo e traz o conhecimento de todas as mulheres que confluem nela para oferecê-lo à mulher que acabou de ser mãe. Tudo isso é uma doula. As doulas são parte de uma rede solidária feminina que pode nos conectar com nossas mais íntimas sensações para que atravessemos fortalecidas o puerpério. Parece ser um período de guerra interior, mas se o atravessarmos com consciência, saberemos trilhar pacificamente a vereda correta. Todas as mulheres merecem o cuidado de uma doula. Algumas mulheres merecem se converter em doula, porque isso é reparador, além de uma via aberta para dar amor. Feminilizar a sexualidade durante o pós-parto. As mulheres ativas têm interesses pessoais e forte senso de seu lugar no mundo, pois aprenderam a se acomodar dentro do universo masculino. A ação, o sucesso, a razão, a inteligência cerebral, o dinheiro e aquilo que é material têm excelente reputação. Por isso são obrigadas a funcionar de modo concreto para desenvolver uma vocação, um trabalho e uma identidade social por meio da sua atividade. O aprendizado e o desenvolvimento das práticas sexuais não representam uma exceção à regra. Pelo contrário, acontecem dentro da cultura varonil, que é um parâmetro generalizado e conhecido. Por isso, os realizamos com uma atitude preponderantemente masculina, ativa, agressiva, penetrante, combativa, de tempos curtos, objetivos claros e resultados palpáveis. Naturalmente, também gostamos disto. Oferecemos e obtemos prazer, gozamos e nos deleitamos com o outro. Nosso acesso à busca da liberdade interior é muito recente em termos históricos. Portanto, é lógico acreditar que temos muito a aprender com a feminilidade oculta. Como gênero, contamos com bem pouca experiência, embora tenhamos a sensação de ter superado todos os obstáculos, ou até mesmo a de nos sentir verdadeiras deusas quando fazemos amor. Assim transcorre nossa sexualidade, felizmente ativa e sedutora, independentemente dos acordos de intercâmbio que conseguimos estabelecer com o companheiro. Um belo dia nasce o primeiro bebê. Sabemos que é difícil criar filhos, dão muito trabalho, o corpo leva um tempo para se acomodar depois da gravidez e do parto, mas supomos que logo tudo voltará a ser como antes. A maior surpresa se dá quando o desejo sexual não irrompe como estávamos acostumadas. Sentimos-nos culpadas, sobretudo quando o obstetra nos dá permissão para retomar as relações sexuais, para a alegria do homem, que com cara de satisfação nos pisca o olho sussurrando em nosso ouvido: "Você não tem mais desculpas." Mas o corpo não responde.
A libido foi transferida para os seios, onde se desenvolve uma atividade sexual permanente, tanto de dia quanto de noite. O esgotamento é total. As sensações afetivas e corporais se tornam muito sensíveis, e a pele parece um fino cristal que precisa ser tocado com extrema delicadeza. O tempo se prolonga. Qualquer ruído causa extrema agonia, e nos fundimos com as sensações do bebê, ou seja, com a experiência de nadar em um oceano imenso e desconhecido. É nossa a decisão intelectual de responder às demandas lógicas do homem, de satisfazê-lo e reencontrá-lo. Mas não funciona, a menos que nos desconectemos das sensações íntimas e verdadeiras, para o que muitas de nós fomos bem treinadas. Estamos normalmente tão pouco conectadas com nossa sexualidade profunda e feminina que navegamos com facilidade no desejo do outro. Parte pelo afã de fazer a vontade do outro, parte para sermos amadas. Carência, né? Assim, afastamo-nos da nossa essência e nos acostumamos a sentir de acordo com os parâmetros do outro corpo, do outro gênero. Ficamos desorientadas diante do desconhecimento de nossas próprias regras, regidas por uma feminilidade que passa despercebida à profundidade do nosso ser essencial. É essa essência da alma feminina que explode com a aparição do filho e, sobretudo, com o vínculo fusional que se estabelece entre o bebê e a mulher florescida. A que nos obriga a indubitável presença da criança? A que ambos, homem e mulher, nos conectemos com a parte feminina de nossa essência e de nossa sexualidade, que é sutil, lenta, sensível, feita de carícias e abraços. É uma sexualidade que não precisa de penetração, nem de esforço corporal. Pelo contrário, prefere o tato, o ouvido, o olfato, o tempo, as palavras doces, o encontro, a música, o riso, as massagens e o beijo. Nessa tonalidade não há risco, porque ela não machuca a alma feminina fusionada. Não há objetivos. Às vezes, não há nem orgasmos, pois o que importa é o encontro amoroso e humano. Há compreensão e acompanhamento da realidade física e emocional atravessada pela mulher que tem uma criança nos braços. Nesse sentido, é importante perceber que a criança está sempre nos braços da mãe, ainda que materialmente esteja dormindo em seu berço, ou seja, ela participa emocionalmente da relação amorosa de seus pais. Por isso, é indispensável que esta seja suave, sussurrante e acolhedora. A aparição do filho nos dá a oportunidade de registrar e desenvolver pela primeira vez as práticas femininas que tanto homens como mulheres conservamos como parte de nosso funcionamento social, afetivo e naturalmente sexual. Dito de outro modo, sem objetivos, sem a obrigação de chegar ao orgasmo, sem demonstração de destrezas físicas, podemos simplesmente descobrir essas outras maneiras femininas que enriquecerão nossa vida sexual futura, porque promovemos a integração de aspectos de nós mesmos que desconhecíamos. Todas as mulheres desejam abraços prolongados, beijos apaixonados, massagens nas costas, conversas, olhares, calor e um homem disponível. Mas o mal-entendido gerado por qualquer aproximação física que possa ser interpretada como convite sexual com penetração obrigatória induz a mulher a se distanciar de antemão para se proteger e a rejeitar qualquer gesto carinhoso, aprofundando o desconforto do homem ante o aparente desamor. Por isso, é imprescindível que homens e mulheres feminizem a sexualidade no período de fusão emocional entre a mãe e a criança, ou seja, ao redor dos 2 primeiros anos. Isso nos permite gozar e, ao mesmo tempo, explorar nossa capacidade de nos comunicar e dar afeto, que, em outras circunstâncias,
não teríamos desenvolvido. O sexo pode ser muito mais pleno, mais terno e completo, se nos dermos conta de que chegou a hora de descobrir o universo feminino, as formas redondas do corpo e a sensibilidade pura. Troquemos carícias até morrer. Permitamos que os coitos sejam muitíssimos mais elevados do que as meras penetrações vaginais, que obtêm o título de relações sexuais completas, como se o gozo se limitasse a práticas tão esquemáticas. Creio que há uma luta corporal, cultural, entre o que todos acham que é correto e o que acontece conosco. Com as mulheres acontece que não podem fazer amor como antes, e com os homens acontece que se irritam, ficam angustiados e se distanciam. E, na verdade, os dois deveriam se envolver com o que acontece com eles como tríade, o bebê incluso. Ao longo dos anos, constatei um fenômeno que se repete nos grupos de encontro entre mulheres, ajudadas pelo riso, que libera uma energia profunda e aproxima cada mulher de suas próprias e mais íntimas sensações, conseguem criar uma cumplicidade que permite que as mulheres conversem com franqueza entre si. Invariavelmente, as novas participantes sentem-se aliviadas ao verificar que outras, com mais experiência dentro dos grupos, falam abertamente sobre as dificuldades de se atender às exigências sexuais do homem e se entusiasmam com as propostas criativas que trocamos, procurando aumentar as opções de gozo e relacionamento. Quero destacar que disso não se fala a menos que haja um espaço feminino de verdade, no qual seja possível falar com o coração e com o ventre, os seios e os órgãos genitais que se queixam quando não são ouvidos. Para os homens, isso é um verdadeiro desafio. Ingressar no universo feminino é bastante estranho, pois a cultura é masculina e pensamos e sentimos com esse sistema incorporado. Da mesma maneira, a sexualidade foi pautada a partir da atividade e da ejaculação como sinônimos do êxito e poder dessas gerações remotas. Creio que o homem tem ali a opção de aprender com os próprios aspectos femininos, os que vivem dentro dele, por meio de uma aproximação sincera da realidade emocional da mulher, que se transformou indubitavelmente desde o nascimento da criança. A intensidade com a qual decidir se comprometer e se vincular para sustentar a dia de mãe e bebê lhe permitirá se acomodar, integrando a tríade. Não a partir do pedido infantil de atenção, mas do apoio e da observação do que ocorre, em vez de pretender que as coisas aconteçam como eu gostaria. É também uma maneira possível de se transformar em adulto, de construir um ninho e de unir os talentos em benefício da família. Quero dizer que os homens podem vir a descobrir que há outros modos de gozar como deuses, e que a penetração e a ejaculação são algumas entre tantas maneiras possíveis, e não necessariamente as melhores. Sobretudo se a época é de amamentação, de noites sem dormir e de costas doídas. Por outro lado, talvez algumas mulheres reconheçam pela primeira vez o calor da sexualidade feminina, que além da excitação corporal, inclui uma intensa consciência sensorial. Às vezes desconhecemos os ritmos naturalmente femininos e nos esforçamos para pertencer a uma modernidade na qual não se presta atenção às sensações mais íntimas. A sexualidade precisa, de vez em quando, da visita de criaturas fantásticas, de fadas e duendes que despertem com sua varinha de condão os desejos ardentes da alma das mulheres para que o desejo despeje amor e fantasia. Nessas ocasiões, suspeitamos que o sexo é sagrado e sensual. Isso acontece quando uma brisa percorre o corpo físico, produzida por um beijo, uma palavra amorosa, uma piada, um olhar cheio de desejo. Nesses exatos momentos, estremecemos ao sentir que somos amadas e rejuvenescemos em poucos segundos,
em uma autêntica explosão de vida e paixão. Assim, o sexo é sagrado porque é curativo, como o riso e os sentimentos livres. É sagrado porque repara o coração. A sexualidade é vivida em sua plenitude, integrando o feminino e o masculino, o yin e o yang, é um remédio para o espírito, um remédio para a alma.